composições deram muito certo. A demora no diagnóstico acabou agravando o problema dela. Então, assim, a autoestima dela é baixa. Os depoimentos apresentados fica muito evidente a importância do tratamento multiprofissional. O que você tem a dizer? Sim, é aquilo que nós estávamos falando até, né? A equipe multiprofissional para trabalhar com todas as questões que estão envolvidas no quadro. Autoestima, por exemplo, né? Eles têm um rebaixamento muito grande de estima, então é importante o psicólogo. Na questão de linguagem, aí precisaria de um fonoaudiólogo. Dependendo de cada caso, a equipe tem que ser formada. Né, para trabalhar e poder atender todas as necessidades daquela criança. É isso que eu vejo. Na parte médica, que lida muito com a medicação e também tem que ter papel na psicoeducação, o médico tem que estar ciente disso. Acho que a importância é dizer que não tem um profissional específico. Pode ser um neurologista, pode ser um psiquiatra. No caso de criança, pode ser um pediatra acostumado com distúrbios de desenvolvimento. Não tem que ter um tipo só de profissional. E a equipe tem que ser completa para cada tipo de paciente. Tem um indivíduo que precisa da fono, o outro às vezes não precisa. Exato. O outro precisa de um terapeuta ocupacional, um psicomotricista. Sim. O outro precisa da terapia e não deixar de tratar as comorbidades, né? Como ficou claro. Isso é importante. A ansiedade, inclusive, às vezes simula até o déficit de atenção, né? E se o indivíduo tem ansiedade e déficit de atenção, se eu estou muito preocupado aqui com o que vai ter hoje à noite, eu não consigo manter uma conversa adequada, porque eu estou tão preocupado e minha atenção está focada naquilo. Exatamente. E simula o déficit de atenção. Até o profissional tem que saber que pode ter as duas coisas e tem que saber diferenciar um do outro. O diagnóstico diferencial é muito importante nesse momento, mesmo porque a falta de atenção faz parte, como você falou, de outros quadros clínicos. O profissional, eu acho que o fundamental, e aí a equipe tem que trabalhar junto, seja o psicólogo, seja o médico, seja o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, todo mundo trabalhando junto para perceber que além do TDAH, a gente sabe que 60%, 70% das vezes o indivíduo tem outras coisas. Exatamente. E se você não tratar as outras coisas, é uma causa grande para o déficit na adesão ao tratamento. O indivíduo acaba deixando de tratar porque ele acha que não está indo tão bem. Sim. O que eu vejo assim, às vezes eles melhoram muito, é igual pôs o óculos, mas se ele não colocou o óculos, que ele não estava enxergando a lousa, não estava aprendendo matemática, se você não reforçar a matemática para trás, ele não continua. Sim. De repente fala, puxa vida, como é que eu vou aprender sendo que eu não tenho aquela base que precisa? Então, para mim, fica muito evidente na fala de todo mundo a importância de você atuar em vários setores. Exato. Justamente porque o próprio TDAH, sem comorbidade alguma, ele já necessita de vários cuidados, né? E além do que, com comorbidades, aí a necessidade se torna maior. Eu acho que é interessante o que eu vejo no meu dia a dia e que eu pude ver em todos esses depoimentos, como a gente aprende, né? Lidando com o paciente. A gente tem que estar sempre pronto para aprender. É importante a gente estar cada vez mais sensível ao problema dessas pessoas. Eu acho que a gente estando sensível, a gente estando atualizando, estudando sempre, a gente vai poder estar tratando melhor esses portadores do TDAH. Eu concordo, eles que nos fazem especialistas. Exatamente. E como a gente continua e a gente melhora, eles melhoram mais, isso é gratificante para nós. E é um estímulo grande para a gente ficar cada vez mais especialista. E a gente espera que tenham muitos especialistas no Brasil todo. Exatamente. Pela alta prevalência do TDAH, é necessário, né? Que outros profissionais também tenham essa leitura e possam ajudar tantas famílias que estão precisando desse atendimento, desse olhar e de propor novas saídas. Com a ajuda da terapia cognitiva, o paciente entra em um processo de autoconhecimento. Identifica, modifica pensamentos ou crenças que resultem em comportamentos considerados inadequados para um desenvolvimento sadio. Para os casos de dificuldades de aprendizagem, há o apoio da pedagogia. Com ela, o paciente desenvolve melhores estratégias para aprender. Já os pacientes com problemas de linguagem podem ser auxiliados por fonoaudiólogos. Cada um de nós escolhe o próprio caminho para a realização plena de sonhos, de ter uma vida produtiva e de se integrar perfeitamente ao mundo.
Portadores de TDAH não têm por que ser exceção. Ninguém escolhe condições de corpo e cérebro, mas pode encontrar dentro de si forças para melhorá-los sempre. Vale a pena encarar esse desafio. Eu queria que você pudesse fazer alguns comentários e transmitir uma mensagem do que você, de todo o teu conhecimento, do que foi comentado, para as pessoas que vão poder estar nos assistindo. Então, Erasmo, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem, né? Mais para os pais, para que eles nunca desistam dos filhos. Eu sei que a batalha é árdua, eles ficam desesperançados, a luta é assim, diária, né? Principalmente dos filhos que têm também a desatenção, principalmente, né, como componente. Então, a mãe fica muito sobrecarregada porque tem que falar várias vezes para escovar o dente, para botar o chinelo, para fazer lição, para tomar banho. Se entra no banho, aí é uma luta para tirar a criança. Mas para não desistir, para procurar ajuda, procurar orientação e no decorrer do tempo, essas crianças também têm, com tratamento adequado, com orientação, elas têm como conseguir se adaptar no mundo de uma maneira melhor. Era essa a mensagem que eu queria deixar. E agradecer, né, por estar aqui. E eu queria falar que, em cima do que foi comentado, aquela coisa do susto do diagnóstico, o susto do diagnóstico eu acho que é uma coisa que as pessoas passam e que, na verdade, não é um susto, porque, em vez de ser uma situação, um sinal ruim, é um sinal muito bom. A partir daí, o indivíduo vai poder ter uma melhora muito grande. É uma janela que se abre para ele ir adiante. E, a partir daí, pelos depoimentos que a gente pôde ver, pela prática da gente, a gente sabe que essas pessoas têm toda a possibilidade de continuar progredindo e ter uma vida normal e a pessoa alcançar o seu potencial. Então, foi um prazer ter podido participar desse programa, de estar aqui do seu lado, Edilene, que é uma amiga de longa data, e espero que vocês aproveitem.